Eu, de imediato, pulando o cerimonial, vou fazer às vezes de cerimonial, eu gostaria de convidar um colega muito gentil, um colega muito competente aqui do Espírito Santo, um professor da Universidade Federal, professor Rodrigo Reis Mazei, que é doutor em Direito, mestre em Direito, pós-doutor em Direito, professor da UFES e da FUCAP Business School, líder do Núcleo de Estudos em Processo e Tratamento de Conflitos, NEAP-UFES, multipremiado NEAP-UFES, nosso NEAP-UFES, que é também um grupo fundador da nossa PROCNET, a Rede Internacional de Pesquisa em Justiça Civil e Processo Contemporâneo, advogado e consultor jurídico. Bem-vindo, doutor Mazei. O doutor Mazei vai falar desse microfone, então fique à vontade, doutor Mazei, para iniciar a sua palestra. Então, eu, mais uma vez, gostaria de dizer dessa alegria de poder reunir um grupo de colegas tão destacado e falar sobre um tema tão importante. O tema do Dr. Mazei, o artigo do Dr. Mazei, é um presente que o Ministério Público ganhou, porque o Dr. Mazei é um dos maiores especialistas no tema de sucessões. E nesse artigo, eu me lembro muito bem quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade da escrita do artigo, que era para ser um artigo de 10 páginas. Eu me lembro que o Dr. Mazei disse, olha, eu estou estudando muito esse tema, tenho cruzado com algumas questões interessantes, e eu imediatamente, como tenho uma cooperação antiga já com o Dr. Mazei, disse, olha, mas eu preciso do teu trabalho. E aí ele me disse, eu vou escrever, mas no máximo, não conta com mais de 10 páginas. E o Dr. Mazei se empolgou e fez um verdadeiro mergulho nas nossas atribuições, com uma visão acadêmica bastante acurada sobre a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos negócios jurídicos processuais em sede de inventário causa-mortes. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Dr. Mazei sobre esses temas que são, na verdade, vários temas, multifacetados temas, ligados pela ideia da sucessão, ligados pela ideia do inventário causa-morte, mas que ligam também o Ministério Público aos negócios jurídicos processuais. Dr. Mazei, é um privilégio ter a oportunidade de estar mais uma vez com o colega. Por favor, tenha essa palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Antes de tudo, quero assim, ainda está na semana, então vamos deixar aqui o registro, que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Vamos ver. E peço desculpas ter chegado um pouquinho atrasado, eu queria ter acompanhado todo o evento, mas houve um falecimento, uma pessoa da família da minha esposa, não avisei ao professor Zanetti, mas consegui ainda chegar a tempo. E o pouco assim que eu assisti, né, assisti um pouquinho da segunda palestra e a terceira palestra na íntegra, para mim foi muito bom. E é interessante, eu vou fazer aqui um paralelo, e eu vou ser muito informal, tá? Nós estamos sexta-feira, fim de tarde, todo mundo cansado, né? Eu vou falar assim aqui, vou tomar uma forma mais informal de colocar. Eu tinha preparado talvez uma fala mais técnica, mas eu acho que ela vai ficar muito chata. Então eu vou tentar assim ser mais genérico, porque nem todo mundo aqui trabalha com inventário, né? Aquela conversa, vou ter uma conversa muito específica, então eu vou ser mais amplo, um pouco mais geral. Mas eu não posso deixar de registrar também, assim, eu achei o livro, eu tinha visto agora, a primeira vez que eu peguei ele em mãos, eu tinha visto o sumário, de fato é um livro pioneiro, tem que registrar isso, é fantástica, a ideia é fantástica, eu acho que é uma contribuição fenomenal, pouco que eu ouvi, eu fiquei muito interessado, eu passar os olhos, certamente eu vou devorar esse livro no fim de semana. E também tenho que agradecer ao Zanetti por ter me perturbado para fazer esse texto, porque era um assunto que eu queria escrever. Eu tinha lá num texto lá sobre Ministério Público e Inventário, eu tinha 4 páginas falando do Ministério Público e Inventário. E, na verdade, eu comecei a desenvolver e espero, até o fim do ano, eu terminar, fazer um pequeno livreto, que vai ser um pouco mais amplo, que vai ser o Ministério Público e o Inventário Sucessório, né, e o Direito Sucessório. Porque a figura do Ministério Público é muito importante. Ela é absolutamente relevante no inventário sucessório. Então, aqui eu falo bastante sobre isso, mas lá eu vou aprofundar bem sobre o tema. Então, eu vou falar usando esse assunto como guia, mas até em homenagem até o próprio livro, né? O assunto eu vou ser um pouquinho mais amplo. E aí, olha, naquelas coincidências, semana passada eu fui convidado também por um gaúcho, pelo professor Rolf Madaleno, para falar na abertura dos trabalhos da Escola da Advocacia
do Rio Grande do Sul, sobre advocacia no futuro, ok? Pô, mas o que isso tem a ver? E quando eu fui falar sobre advocacia no futuro, qual foi o ponto que eu comecei dizendo, né, que foi o ponto X? Olha, para você, né, projetar o seu futuro, você tem que identificar claramente o presente e abrir mão, conhecer o passado, mas abrir mão de coisas do passado. E o que eu noto no Ministério Público, eu acho que hoje, mais do que nunca, tem um conhecimento do presente. Ele precisa conhecer o presente para projetar, de fato, o seu futuro. E aqui não vejo como esse tema, né, a justiça multiportas, essa participação do Ministério Público no sentido amplo, nos tratamentos dos conflitos, de um modo geral, que a gente não pode imaginar que só o judiciário é uma forma de tratar o conflito. Então, isso para mim é fantástico. E essa vez, a palestra que me antecedeu, ela foi fenomenal. E foi um dos pontos, olha que coincidência, não foi marcado isso, foi um dos pontos que eu mais disse, que eu mais comentei na palestra lá com a advocacia. Porque, vejam, a gente tem que entender que todo profissional tem determinado perfil. Isso dentro do escritório de advocacia, cada profissional tem um perfil. Você não vai imaginar que todo advogado ele vai ser igual. Mas, poxa, se isso, todo magistrado ele não é igual. E isso no Ministério Público, isso se torna muito importante, até por conta da amplitude de atividades que o Ministério Público tem. Então, a gente compreender, veja como é que isso é interessante. Eu vou falar assim, coisas da advocacia aqui, que eu quero que vocês projetem. Vocês pensem nesse ponto dentro do Ministério Público, né? Eu falei isso lá na Advocacia do Futuro, que é a advocacia do presente, né? Eu falei assim, a advocacia do futuro é a advocacia do presente. Porque, veja, o futuro é quando acabar a palestra. O futuro já é o presente, né? O futuro a gente vai consumindo, o presente é o passado, é uma dinâmica. A gente não pode, parece papo de baiano doido, mas não, é verdade. É um fato. E eu vou dizer isso, você quer ver uma das coisas que mais me angustia? O medo de ser feliz. A pessoa que fala, não, eu vou fazer isso para ser feliz no meu futuro. Mas por que você não é feliz agora? Não tem assim, não? Vou dar um exemplo para vocês, que isso me marcou agora, depois do carnaval, eu fui para o Caparaó, um lugar fantástico. E um sujeito chegou para mim e falou bem assim, não, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou fazer isso, 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 e vai ser muito melhor do que agora. Aí eu falei, mas melhor do que agora? Eu falei, o agora é o agora. Você vai projetar uma coisa em Vitória para você voltar? O futuro não é o futuro é o presente. Eu quero chamar muita atenção disso, a gente entender, senão a gente fica num mundo... numa ânsia. E nós criamos um metaverso, o metaverso do futuro, que a gente não chega nele. Então eu vou falar um ponto aqui, que a gente aplica isso no escritório, no meu escritório há muito tempo, e boa parte dos escritórios. Na própria negociação, isso foi dito, muito bem dito aqui, há determinadas negociações que são feitas que os advogados são diferentes, a partir do perfil de cada um. Isso é um fato. E vou dizer mais, eu vou falar um ponto assim que eu vou dizer com absoluta convicção. O professor Zanetti sabe disso, que eu já conversei, nós já conversamos sobre isso. Um dos grandes pontos que a gente abandonou isso praticamente, completamente, assim, é muito raro a gente fazer isso, é quando tem um advogado que está num contencioso intenso sobre determinada questão, que aquele advogado vá negociar. É quase que involuntariamente, ele não nota isso, ele involuntariamente ele traz a carga da causa. E às vezes o que acontece? Ele próprio, ele se apaixona pela tese, as razões e tal, e ele passa a ser o obstáculo. Então, veja que isso é uma coisa rara de acontecer hoje lá no escritório. E eu estou falando isso aqui, ontem eu fui fazer... Agora, isso não quer dizer que ele não participa da negociação. Ele participa o quê? Municiando com todas as informações, e aqui vem um ponto fantástico, inclusive as consequências, para que o próprio negociador ele possa. Então, é um trabalho que é conjunto, mas cada um com uma função. Veja, falando aqui do Ministério Público, por que isso não pode acontecer com o Ministério Público? Se imaginar, com todo respeito, aquela ideia do Ministério Público super-homem, capaz de fazer tudo, né? Aquela pessoa concentrada, que ela é capaz de fazer tudo, será que isso existe hoje? Será que é possível a gente imaginar isso? Então, será ou isso é uma realidade do presente? Então, eu queria, assim, primeiro fazer assim, essa ponderação com os colegas, porque, de fato, a gente está vivendo numa situação que ela é diferente. Só para poder fechar esse ponto, eu fui contratado no ano passado para fazer uma sustentação oral em um outro tribunal, não foi aqui no Espírito Santo. Se fosse eu faria, eu diria, mas não é. Me sinto mais à vontade, de fato, para falar sobre isso. Mas veja, eu recebi, só para vocês terem uma ideia, eu recebi
Eu estudei o caso, né? Eu me preparei para o caso, para falar tecnicamente, mas eu recebi, com 15 dias antes da sustentação oral, um dossiê que fazia um levantamento de como aquela turma decidia, qual era o perfil de cada julgador, quem é que efetivamente intervia, pedia vista, não pedia vista. Ou seja, eu pergunto para vocês, isso é ou não é tratar com uma realidade, utilizar de mecanismos, não existe, mas é uma realidade presente. Veja, por que eu estou falando isso? Olha como é que a palestra que me antecedeu ela foi fantástica. Na hora de negociar, eu escolher o negociador, eu saber com quem eu vou negociar, isso é relevante ou não é relevante? Essas escolhas, essa análise, essa prévia análise. Então, eu começo dizendo assim, eu acho que foi muito oportuno o livro, fiquei assim, muito feliz de ter participado, e eu acho que assim, é uma abertura, tá? Assim, eu acho que uma abertura fantástica. Tem um raciocínio de presente e futuro. Então, eu queria fazer esse registro, e aí vamos pensar, dentro dessa ideia, do Ministério Público com uma ideia não do que a gente estudou, não do que a gente estuda, não daquilo que as pessoas pensam que o Ministério Público é, mas o que o Ministério Público já é no presente e o que ele pode ser efetivamente no futuro. Eu acho que isso é importante. E aí eu vou usar o inventário, obviamente, né, porque é o ambiente aqui do texto. O Ministério Público ele é bem visto no inventário? Essa é uma pergunta. Eu estou para te dizer que é quase que pau a pau com a Fazenda, né? E não, assim, a visão que você tem. Com a visão que você tem, não, mas eu estou falando assim, esquecem que eu sou advogado agora, estou falando pela minha experiência, mas não é mais ou menos isso? Quando o sujeito fala bem assim, foi para o Ministério Público, aí todo mundo fala, ih, às vezes até o juiz, né, quando fala assim, ó, por mim tudo bem, mas foi para o Ministério Público. Isso tem razão de ser? Essa é a pergunta. Não, essa que é a pergunta, isso tem razão de ser? Então, quais são os problemas? A gente tem que identificar, primeiro, algumas questões. Então, o que a gente tem que identificar? Eu costumo dizer o seguinte, quando a coisa não está boa, né, a coisa não está boa, se você tem algum problema, vamos identificar o que pode ser. Então, dentro desse trabalho, a primeira questão assim, que eu acho assim, essa ideia, será, e no trabalho eu falo sobre isso, tá? Muito do que eu estou falando aqui está escrito no texto. Não é para vender o livro, não, mas é, de fato, assim, algumas conclusões. E são críticas, não são críticas à instituição, são observações. Né? São observações que eu faço. A primeira, que é uma questão interessante, essa expressão ela já é muito legal, eu coloquei de primeiro, eu coloquei ela de propósito. Fiscal da ordem jurídica. Olha o problema da Fazenda. Parece que você coloca o quê? Um fiscal. E o fiscal não é aquele sujeito que está ali. Você já viu um fiscal, ele te ajudar em alguma coisa? Ou o fiscal ele só está ali para te repreender? Você tem, por exemplo, uma obra, vai chegar o fiscal. Você está todo certo, mas você fica com medo que vai chegar o fiscal. Né? Essa ideia do fiscal. Mas será que... E aí, de novo, é uma questão também que é interessante. E aí alguns autores, e o colega nosso, o professor Robson Godinho, um grande estudioso, né, membro do Ministério Público, grande estudioso, ele fala bem assim, será que a gente não tem uma ideia, nesse momento, vamos lá pensar, de que o Ministério Público, vamos esquecer o fiscal, ele não é um sujeito isolado, meio alheio ao problema? A ideia do parecerismo, ele vai chegar e ele vai ficar observando aquilo ali, dizendo... É uma ideia quase que meio impessoal, é a ideia do parecer, ou seja, do parecerismo. E aí eu fico pensando, veja, é óbvio que tem muita coisa na legislação que colabora para isso. Vou dar um exemplo, assim, um ponto assim que não me parece muito lógico, mas está lá e a gente acaba seguindo. Vou falar no direito sucessório, porque isso não é, a gente acaba seguindo a lei. Tem muito sentido, primeiro, vamos lá, vamos pensar. O sujeito faz, por exemplo, um testamento público, só com capazes. Primeiro, já fazer o registro judicial desse testamento me parece assim uma coisa sem muito sentido, né? Por instrumento público, só com capazes, que eles poderiam, inclusive, nesse caso, os capazes, descumprir o testamento, que eles falam, você pode ter renúncia, ele fala, não, ele me deixou isso aqui, mas eu não quero, eu troco por aquilo ali. Veja, tem a presença obrigatória do Ministério Público nesse processo. Não é estranho? O que o Ministério Público faz nesse processo? Registro de testamento. E assim, sinceramente, eu tenho dificuldade. Às vezes, assim, eu acho que assim, tentando resolver o problema da lei, já que é obrigatório, será então que não é só intimar para dizer se por algum motivo ele vai se manifestar ou não? Então, mas veja, isso é uma cultura que a gente tem que colocar. Porque senão volta a ideia de quê? De que o Ministério Público é um fiscal. Como fosse um fiscal para cumprir o testamento. Não é isso.
Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que compreender, eu acho que isso é importante, o livro, no sentido geral, como o Ministério Público, neste particular, imaginando todas as situações em que possam envolver a autocomposição, inclusive quando o Ministério Público funciona, entre aspas, como fiscal da ordem jurídica, porque veja que o artigo 3º não do CPC não faz diferença na participação do Ministério Público, qualquer que seja a participação do Ministério Público, como isso pode funcionar. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E a gente identificar, como eu falei, alguns problemas que a gente tem. Vocês querem ver uma coisa que, para mim, e assim, para mim é um erro, é um equívoco legislativo. O inventário, ele é um processo documentado, por isso que quando a prova, você tem que fazer uma prova, que ela é uma prova que não é documentada, salvo aquelas permitidas em lei, que é o caso da avaliação, você tem um perito, salvo casos especiais em que a própria lei excepciona, o inventário ele é um processo documentado. E qual que é a essência dos processos documentados? Os processos documentados eles têm que ser o quê? Rápidos, céleres. Outro exemplo de processo documentado, mandado de segurança. O processo que é documentado é para ser rápido. E veja que isso é uma verdade absoluta no inventário, é só vocês olharem na parte final do artigo 611, que o inventário deveria terminar 12 meses após a sua abertura. Está lá, porque ele é um processo documentado. Você sabe quem é um dos grandes responsáveis para o inventário não acabar com 12 meses hoje? Se a gente fizer uma interpretação literal, não compreender o sistema, o Ministério Público. Por quê? O que acontece? Para todo ato, se tiver a presença do Ministério Público, no fim, por conta do artigo 179, que está correto, a oitiva é o final, ele vai ser ouvido. E qual que é o prazo? 30 dias. O que significa dizer? Se eu tiver ali 4, 5 manifestações do Ministério Público, eu tenho um problema. E aí, foi um equívoco legislativo? Foi. Mas a gente tem que levar isso a ferro e fogo? Preciso levar isso a ferro e fogo? E aí eu vou dizer que aquele prazo de 30 dias que está lá, ele trabalha com a ideia de processo padrão. Nos processos documentados, o próprio mandado de segurança, o prazo é mais curto. E aí também uma outra questão, não vou dizer que ela é comum, mas ela não é rara, que são coisas diferentes. Volta e meia, quando tem, às vezes, para fazer uma manifestação do Ministério Público, ele se manifesta sobre um ponto específico. E que ele fala, olha, eu quero que tem a questão aqui que está faltando a procuração de fulano. Depois de resolvido tal questão, que volte para me manifestar novamente. Isso é dentro de um processo documentado. Isso é uma postura que se espera de um ator que está num processo documentado, que ele tem que ser rápido. E mais, e aí, veja, observando as situações que autorizam a intervenção do Ministério Público no inventário, que basicamente envolve incapazes, um processo longo, a priori, ele beneficia o incapaz? Ou não só o incapaz, e aí corretamente o CNMP, que permite essa intervenção do Ministério Público, mesmo quando há capazes, mais capazes, vulneráveis, e aqui veja a importância dessa regra. Doutor Pablo, olha a importância dessa regra, doutor Pablo. É muito comum que no inventário se tenha pessoas capazes, mas pessoas com idade que se encontram numa posição de quê? De vulnerabilidade. Olha como é que é interessante. O Ministério Público, como um sujeito ativo, agora eu vou voltar para o livro, trabalhando com uma ideia, vislumbrando os interesses e trabalhando com uma ideia de que a solução do inventário ela não será apenas por uma decisão adjudicada, mas que a autocomposição, as formas de negociação são fundamentais para a tutela do incapaz ou do vulnerável. Cabe ou não cabe reconstruir a função, o labor do Ministério Público no direito sucessório? E aqui eu vou dar um exemplo claro. Vocês querem ver aqui? Inviável se ter uma coisa simples. A gente fala em justiça multiportas, o CPC falou em justiça multiportas e tal. Como alguns autores dizem que a fase conciliatória ela é obrigatória, a fase, né, de autocomposição ela é obrigatória, inclusive, com mais razão, quando envolve laços familiares nas ações de família. Mas eu vou fazer uma pergunta simples aqui e veja se alguém está reclamando disso. No inventário nós temos essa fase? Ou essa fase foi olimpicamente desprezada pelo legislador e nós não nos preocupamos com isso? E aqui, vejam, não há nada, eu vou falar aqui peremptoriamente, não há nada no Código de Processo Civil
que vede as audiências no inventário. Muito pelo contrário. O procedimento de arrolamento comum, vocês vão olhar o artigo 664, ela prevê expressamente a audiência. Só que o que é vedado é tão somente a produção de prova oral em audiência. O que não significa dizer que eu não posso ter o quê? A aproximação das partes. E a aproximação das partes cria o quê? Em muitos momentos, a solução. Eu vou falar aqui assim, que isso é um ponto interessante. Eu tenho uma colega, eu estou fazendo uma co-orientação no mestrado, e é uma juíza no Nordeste, e ela foi fazendo a experiência. Ela falou o seguinte: quem é do Ministério Público trabalhou em sucessões vai entender perfeitamente. Vocês já notaram, em determinados momentos, quando você lê as petições, quando você lê a petição, não parece aquele Big Brother, depois, naquela dia da festa do Big Brother, depois que o pessoal bebe na festa? A forma que é carregada, as coisas que são escritas. Você sabe o que ela notou, e ela está falando sobre isso? Quando você pega a mesma pessoa, isso acontece lá no Big Brother, um está falando mal do outro, está lá, né? Está falando muito mal do outro. E quando você coloca aquele que está falando mal um na frente do outro, em regra, não tem a retratação, o sujeito, não foi bem isso que eu disse. Então, o que ela viu? Olha só, a audiência, a aproximação à audiência, ela começou a evitar os atritos. E ela começou a fazer audiência pensando nos pontos que eram controvertidos. E aí, dentro desse trabalho que ela está fazendo, ela não terminou, né, um trabalho empírico, você sabe quem é uma das figuras mais importantes nessa aproximação e para acabar esse clima? O Ministério Público. Muito mais do que o juiz. E aí vem a ideia, né, que eu coloco no texto, a ideia, por que não trabalhando com essa... Veja, não há qualquer problema de parcialidade. O Ministério Público pode ser perfeitamente propositivo para a autocomposição. Propositivo para todas as hipóteses de autocomposição. Não é para falar um tipo de... Veja, não é para fazer, eu vou propor esse acordo ou aquilo. Vai desde o negócio jurídico processual, ou seja, do mais simples, ele pode propor, fazer a proposta de poder dialogar. Então, eu vejo o Ministério Público, essa ideia do fiscal, por isso que eu fiz essa brincadeira, está de propósito, ele não pode ser eu vejo uma ideia de um Ministério Público do presente e do futuro, uma ideia propositiva. Uma ideia propositiva. E eu vou dizer mais, o Ministério Público vai ser mais importante no inventário, diminuindo essas áreas de atrito, do que propriamente dentro dos seus pareceres, dentro das suas manifestações. E aí a gente tem, vou dar um exemplo aqui, simples, né, que é uma coisa comum. A gente tem uma situação, por exemplo, dos bens que vão perecer. É muito comum você ter no inventário lá o carro velho, aquelas coisas que vão perecer. Então, numa audiência que eu participei, vejo o que o Ministério Público propôs e ninguém se negou. Ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender todos esses bens aqui, vamos ver se todo mundo concorda com a lista aqui, fizeram na hora na audiência, qual que é a lista dos bens que podem perecer? Ah, esse aqui. Ah, o valor e tal. Vamos fazer o seguinte, tinha um pedido lá de um incapaz, a questão do colégio, para evitar uma ação de alimentos, porque se não tivesse, o espólio não tivesse, força teria uma ação de alimentos, que o genitor que pagava alimentos, faleceu, os alimentos, segundo o STJ, nessa hipótese, fazendo uma interpretação do artigo 1700, se encerra, ou seja, você cria um conflito familiar. Olha que proposição interessante do Ministério Público. Vamos fazer essa venda e vamos subsidiar esses alimentos por esse ano aqui com o valor dos bens que tendem a perecer. É difícil não aceitar um acordo desse, né? Uma proposição dessa. Evita o perecimento, se resolve um conflito, mas veja, precisou de um elemento, de uma pessoa externa, que não funcionou como um fiscal, mas como aquele que, na verdade, olhou o quê? Por isso que eu falo, não é o interesse do incapaz, mas os melhores interesses naquele inventário para a tutela daquele que merece ser o quê? Tutelado. Eu acho isso muito importante, a gente ter uma visão, a gente mudar, a gente fazer essa mudança de chave. Né? A gente tem essa mudança de chave. Eu acho que a gente chegou numa hora. E tem um ponto assim que eu brinco, eu até fiz questão de anotar isso aqui, não vou estender muito não, eu acho que o assunto é bem esse, mas vocês querem ver uma coisa que eu falo há muito tempo, e eu fiz questão de colocar isso no texto, eu acabei estendendo talvez um pouquinho do texto por conta disso. Você sabe que um dos grandes mitos que existem no Código de Processo Civil de 2015, ele está desmistificado lá no inventário. Qual que é o mito? Que o incapaz, ele não pode fazer negócio jurídico processual.
Esse, para mim, esse aqui, a gente lê o artigo 190, qual a impressão que tem? Que seria uma contradição gigante, né? Porque o incapaz, veja, se vocês não concordam comigo que é uma coisa maluca, o incapaz, ele pode ou não, ele é ou não é titular de direitos vinculado ao direito material. O incapaz, ele pode fazer uma partilha? Pode. Ele pode fazer um acordo? Pode. Mas ele não pode negociar um prazo, uma mudança de prazo, até para favorecê-lo. Ou seja, eu vou ser o último a falar e o prazo de vocês é 10, o meu é 20. Não é uma coisa assim meio sem sentido? Vejam que isso é tão interessante. Eu vou falar um dispositivo que ele está perdido. E aqui no texto eu falei bastante sobre ele. É o artigo 665 do CPC. Olha o que ele prevê. Ele prevê, só para lembrar aqui, o que é o arrolamento comum. O arrolamento comum é um inventário que ele é concentrado, né? Está lá no artigo 664. É um arrolamento que ele é bem concentrado, que ele se aplica quando os bens a inventariar eles são iguais ou inferiores a 1.000 salários mínimos. Então, eu vou para um procedimento bem curto, que se resolve rápido, inclusive com alguns benefícios interessantes, porque a avaliação dos bens ela é feita pelas próprias partes, ok? Veja, nesse caso, se tiver menor, se tiver incapaz, desculpa, vai ter a presença do Ministério Público, tem um contraditório da Fazenda, mas ele é o quê? Posterior. Se ele não concordar, mas isso não afeta o inventário. Não afeta o inventário. Então, ele é um procedimento que ele é muito legal. Olha o que o artigo 665 ele prevê. Que as partes podem, através de negócio jurídico processual típico, alterar o rito de qualquer inventário, qualquer que seja o valor, para transformar, para converter para o arrolamento comum, ok? Inclusive, olha lá que bacana, com a presença do incapaz, desde que ouvido o Ministério Público. Olha que interessante. A própria lei prevê, aí o que eu comento aqui, olha que isso é sensacional. Provavelmente vai beneficiar o incapaz. Por quê? O inventário mais curto, a premissa que nós falamos, em tese beneficia ou não beneficia o incapaz? Eu vou falar um negócio para vocês aqui, que isso é legal. Aqui tem alguns alunos, ex-alunos aqui da UFS, e aí é a falta de pesquisa. Agora é só a crítica, assim, né? Todo professor tem que fazer uma crítica a alguma coisa, né? Aí o que acontece? Esse dispositivo é novo, não tinha no código de 73. Aí, o que veio a doutrina e falou? Grande novidade no Código de 2015. Em boa hora, fez toda o festejado artigo, todo mundo falou sobre isso. Eu, como sou um sujeito assim mas quando tem alguma coisa assim, eu falei, poxa, eu não vi, eu procurei isso nos trabalhos legislativos, eu não vi de onde saiu esse dispositivo e comecei a estudar. Vocês estão preparados psicologicamente? Vocês estão preparados psicologicamente? Esse dispositivo continha já no Código 39. Vocês estão mais preparados psicologicamente, então? Ele vai ficar todo feliz agora que eu vou falar. Você sabe onde que provavelmente é a raiz desse dispositivo? No Código de Processo Civil do Rio Grande do Sul. No início do século, antes do Código 39. Por quê? Já se tinha uma ideia de que um inventário rápido, e veja, não abrir a mão do Ministério Público, vamos fazer para o arrolamento. Isso é bom para o quê? Para o incapaz. Então, olha como é. Esse é o verdadeiro. Eu adoro aquela frase do Cazuza, né? É um museu de velha novidade, né? A gente acha fantástico, mas na verdade o que a gente está. Eu estou voltando lá atrás. Mas olhar para o passado, veja como é que é interessante. Olhar para o passado me permite fazer essa crítica aqui agora. Olha como é que a gente se perdeu no tempo. A gente se perdeu no próprio tempo. Eu vejo hoje, né, como eu falei, o texto aqui, ele faz uma análise muito panorâmica, muito específica do Ministério Público dentro do ambiente do direito sucessório, mas eu tenho essa concepção não especificamente, não de forma limitada ao direito sucessório. Eu posso falar isso aqui, desde que vocês não façam conta de ano, não pode fazer não. Se fizer, eu não venho mais aqui no Ministério Público. Mas eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal e a minha faculdade na Universidade Federal foi de 80, não vai fazer conta, hein? Foi de 86 a 90. E eu vi a Constituição Federal chegou no meio do meu curso. Eu ouso dizer que a gente está começando a aprender, a gente está começando a entender coisas que estão na Constituição Federal agora. A gente tem, mas eu vou dizer mais, a gente está conseguindo, lendo o que está lá, a gente está refletindo agora, de tempos para cá, do presente. E se lá, eu acho que foi um dos pontos mais importantes,
um dos pontos mais importantes da Constituição Federal de 88, sem dúvida alguma, foi o novo perfil que deu até então ao Ministério Público. Só que aquele perfil não é um perfil estático, é um perfil dinâmico. E aí eu volto a dizer, e aqui eu fecho, já que eu passei aqui do meu tempo que eu queria falar, eu sou advogado. Hoje, eu penso na advocacia no presente para ter o meu futuro. Eu estou o tempo inteiro, eu penso o tempo inteiro na minha performance máxima que eu posso ter. Não performance máxima financeira, mas enquanto escritório, que isso vai me propiciar o quê? Um trabalho melhor, um trabalho de mais qualidade, uma convivência melhor com os meus colegas, uma convivência melhor com os meus clientes. É ilusório imaginar que a performance máxima do escritório de advocacia é o faturamento, como aí e alguns amigos nossos se infartando. Então, a performance máxima que vocês têm que pensar dentro como instituição do Ministério Público, ela envolve o quê? Uma atuação que efetivamente seja uma atuação que esteja dentro do plano constitucional, que efetivamente cumpra o papel do Ministério Público e que, acima de tudo, fortaleça a instituição. Sem, esse ponto para mim é muito importante, sem, em hipótese nenhuma, criar um trauma, uma neura no representante do Ministério Público. Ele imaginar, como eu falei no inventário, que ele é um fiscal, que ele é um soldado, que aquilo é chato, que aquilo é um problema. Não, ele está ali e ele poder falar, por exemplo, imagine como esse promotor, a felicidade que ele falou bem assim, poxa, eu peguei os bens que iam perecer e resolvi o conflito, inclusive ajudei a prevenir um outro conflito que seria a questão dos alimentos. Eu acho que essa nova postura, uma postura de futuro, ela vai dar ao próprio Ministério Público, faz já utilizando uma expressão mais coloquial, um espaço muito maior, muito mais agradável, até para se trabalhar, para se ter, do que hoje acontece. Eu falo isso, não é uma crítica a um ou outro, mas às vezes a pessoa fala bem assim, fulano de tal está lá encostado na vara de sucessões. E olha que ambiente fabuloso para poder o Ministério Público trabalhar, promover e efetivamente, institucionalmente, devolver à sociedade aí o papel que lhe foi concedido. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Mazei. Privilégio poder ouvir esse tipo de fala de um advogado tão qualificado, tão reconhecido por seu trabalho e brilhantismo aqui no Espírito Santo e fora do nosso estado, que mostra o quanto o Ministério Público, quando atua com a verdade das suas atribuições, na verdade promove justiça e é mais respeitado ainda pela própria advocacia, criando uma sinergia positiva. O Ministério Público está ali para fazer com que o resultado, o melhor resultado para os jurisdicionados seja efetivado. Muito obrigado, brilhante palestra que nos instigou muito. Tomei aqui várias notas, tenho certeza que todos os colegas também tomaram. Eu queria aproveitar para saudar o conselheiro Rodrigo Chamon. Muito obrigado pela sua presença aqui. E nós agora teríamos colegas. Nós estamos aqui hoje com colegas do Brasil inteiro que ainda permanecem da reunião do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público, Rodrigo. E nós agora teríamos um debate, uma mesa redonda com os autores. Mas a gente já passou um pouco do horário. Aí eu consulto aos organizadores do livro, aos demais autores que estão presentes, e a gente pode pular isso e encerrarmos o nosso seminário, essa tarde de debates tão rica, com um aplauso, um belo agradecimento por essa oportunidade de todos que quiserem virem aqui à frente para a gente registrar uma foto desse lançamento que foi tão exitoso.